Bom, vamos lá. Aqui a gente pretende começar por uma das atividades mais, eu diria, mais fáceis, mas talvez que você possa levar ela a um nível de complexidade maior, para não só mostrar domínio do código, como para mostrar domínio sobre o enunciado da questão. Essa é uma atividade muito comum em ciência da computação. Não é o pessoal de sistemas de informação e de análise e desenvolvimento de sistema, muito possivelmente não viram elas, por se tratarem de tecnólogos, tá? Mas ciência da computação, engenharia de software, eu já ouvi várias pessoas que já tiveram que fazer essa atividade, porque ela vinha numa apostila dos anos 2000, salvo engano, até do Tenenbaum, tá? Qual é essa atividade? Bom, o iniciado dessa atividade costuma ser algo assim. É, Encontre a diferença entre dois quadrados consecutivos, tá? Para você que não está entendendo, dois números quadrados é o seguinte. Eu vou ilustrar isso, tudo que a gente for fazer aqui no Paint, que o que importa é o raciocínio, certo? Então, eu quero que vocês imaginem vários números. Eu fiz uma sequência de números aqui. Qual que é o quadrado de 1? É 1, concorda? Qual que é o quadrado de 2? Lembrando que o quadrado é a potência de um número elevado a 2. Quando é elevado a 3, a gente chama o cubo. Quando é a 4, é um outro nome, enfim. Quando se fala quadrado de um número, geralmente se entende que é a potência elevada a 2 desse número, certo? Então, o quadrado de 2 ele é 4. O quadrado de 3 ele é 9. O que eu quero que vocês entendam aqui? Aqui tem uma coisa muito interessante. O que a atividade está pedindo exatamente quando ela pede para que você descreva a diferença entre um quadrado de um número consecutivo? O que ele está querendo que vocês saibam? Em matemática também a gente tem um outro fator que é o seguinte: quando se vai fazer a soma de um produto, existe uma regra que é a soma das parcelas. Essa é nova, né, para você. A soma das parcelas não alteram o resultado. O resultado também tem um nome, mas eu não estou lembrado agora qual é, eu vou deixar como resultado. Isso significa que tanto 1 mais 3 será igual a 4, assim como 3 mais 1 também é igual a 4. Então, cada parcela, no caso aqui, cada um desses números é chamado de parcela, independente da ordem em que ele for colocado, o resultado sempre vai ser a mesma, tá? Geralmente o pessoal, salvo engano, é soma, lembrei. A ordem das parcelas não alteram a soma, isso. Para multiplicação, que é mais comum, o pessoal está acostumado com o nome fator. Então, também é verdade que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 3 vezes 2 também é igual a 6, assim como 2 vezes 3 também é igual a 6. E assim substantivamente. Existe para a divisão, que salvo engano é quociente, e tem os nomes também, e também tem para a subtração. No caso da subtração, que é o que a gente quer nessa atividade, salvo engano também chama parcelas, mas aí o nome é diferença. Então, só que no caso da subtração, existe sim uma diferença, porque 1 menos 3, se a gente tratar no conjunto dos naturais, ele não existe, certo? Mas tratando no conjunto dos inteiros, esse número aqui ele existe e o resultado é menos 2, certo? Se você tem R$ 1 e está devendo 3, então em custo efetivo você está devendo R$ 2, certo? Só que ao contrário, se você tem R$ 3 e passa a dever 1, então você tem 2 positivos. Tá? Então, quando se trata de diferença de um número, quando a gente está falando de subtração, existe sim uma importância na ordem em que as coisas estão sendo feitas, tá? A ordem da parcela ela altera sim a diferença. Então, novamente, vamos relembrar. Quando a gente está falando de soma, a gente está falando de parcela, que é o nome de cada número que está aqui nessa sentença, e o resultado, que é a soma. Quando a gente está falando de multiplicação, a gente está falando de fatores barra resultado, que é o produto, certo? E quando a gente está falando da soma, vou aumentar aqui, quando a gente estiver falando de subtração, a gente está falando também de parcela e de diferença, tá? Se os nomes estiverem errados, eu vou fazer alguma correção em algum lugar, tá, pessoal? Eu não sou professor de matemática, eu quero que vocês entendam a ideia. Então assim, quando a atividade está pedindo objetivamente para você, olha, eu quero a diferença entre dois quadrados consecutivos. Então, o que são quadrados consecutivos? Números quadráticos que vêm um após o outro. Então, o número consecutivo do quadrado de 1 é 4.
Por quê? Porque o número 1, depois dele vem 2, e o quadrado de 1 é 1 e o quadrado de 2 é 4. Então, enfim, o código que a gente vai fazer é o que a pessoa, o que o usuário tem que dar de input. Bom, pessoal, eu resolvi sair do Paint, eu resolvi vir por VS Code num arquivo MD, que é o que geralmente os programadores estão mais acostumados, e se você pretende ser programador, é um arquivo que a gente manipula mais do que TXT, mais do que, enfim, ou de outros tipos, o MD é muito utilizado. E eu resolvi aqui passar então de uma forma mais simples. Eu coloquei o enunciado que a gente está atrás aqui. Qual que é o enunciado? Qual é a diferença entre o número consecutivo quadrático x e o próprio? Esse x pode ser 25, pode ser 16, pode ser qualquer número ao quadrado, tá? Isso pouco importa, porque pro código em si importa o procedimento e não o input propriamente dito. É confusa essa frase, eu não vou entrar em detalhes, tá? Então, o que ele está pedindo pra gente? Ele vai passar um número x, a gente tem que achar a diferença entre ele e o próximo número quadrático. Então, se o número for 16, o próximo é 25, ele quer saber a diferença entre 25 e 16. Vocês concordam comigo? Então, quais são os passos desse código aqui para ele sair da ideia e passar a ser funcional? Primeira coisa que a gente tem que capturar é o número x. Vocês concordam comigo? Não tem como fazer um número, pegar o número consecutivo de um número se a gente não sabe o número inicial. Então a gente tem que pegar esse número x de igual forma. Como a atividade não está dando, isso será via input. O usuário vai colocar no console. Passo 2. Em tempo de execução, a gente tem que definir qual é o número consecutivo. Isso é óbvio, tá, pessoal? O número consecutivo de x é x mais 1, tá? Algumas pessoas vão preferir em lugar de xn. Bom, enfim, n mais 1, que seja. Terceiro passo, a gente tem que levar ambos ao quadrado e efetuar a diferença. Porque a gente precisa saber a diferença entre os dois números ao quadrado. São números quadráticos, certo? Esse printado aqui, eu tô pensando aqui agora e ele é bom ser como um quarto passo. Ele será printado para o usuário o resultado, tá? Então, em 4 passos a gente consegue resolver isso aqui. Eu tô usando a linguagem do C# aqui e eu fiz um código mais ou menos por cima para vocês entenderem. Assim, geralmente se pede essa atividade em Java, mas também vai ter pessoas em engenharia de software que vai fazer ela em C. Outras pessoas podem estar usando Rust, né? Dependendo se for um curso de EAD. O pessoal tá com essas linguagens novas aí agora, mesmo em curso. Então, não entrando nesse mérito, eu quero que vocês esqueçam a linguagem, que é uma questão de sintaxe, e foquem no mais importante, que é a ideia do código, tá? Então, assim, conforme a gente fez aqui no enunciado, né, a gente vai seguir o passo a passo. Qual que é o primeiro passo? Capturar o número. Eu coloquei uma mensagenzinha para o usuário inserir o número, e aqui a gente está capturando esse número, que é a variável que eu dei de número x. Então, ele vai inserir o número aqui. Aqui é uma questão do C#, eu preciso sempre pegar em string e depois converter, tá? Isso é uma chatice do código. Se vocês fizerem em Python ou em outras linguagens, geralmente não existe isso, então ignorem essa parte. E quem fizer em C#, eu recomendo que coloque um try catch aqui, mas eu não vou colocar por questões de conveniência, tá? Então aqui eu estou convertendo o número que o usuário colocou aqui, lembrando que esse número a princípio tem que ser um inteiro, a não ser que futuramente a não ser que seu professor esteja pedindo com números float, mas aí o procedimento é o mesmo, não muda muita coisa, tá? Não para essa parte do código. Enfim, e o número consecutivo é o número inteiro convertido mais 1, que é o nosso passo 2. Certo? Então, aqui está o passo 2. Aqui a gente está definindo qual é o número consecutivo de x, que é x mais 1. Certo? Precisamos do passo 3. O pessoal que é mais experiente, isso aqui já é uma coisa que vocês podem se acostumar a fazer. Muitas coisas você não tem que ficar declarando variável direto. Aqui eu coloquei uma mensagem só para o código ficar um pouco mais amigável. Eu estou definindo aqui que o número inserido foi x, passo 1, tá? Aliás, passo 1 aqui. O seu consecutivo é esse aqui, passo 2. Isso aqui é só para o usuário saber, para o código não ficar tão confuso. Tá, isso aqui é uma boa prática de programação. E aqui eu estou fazendo o passo 3 e 4 ao mesmo tempo. O que eu estou fazendo? Eu estou exibindo a mensagem do passo 4, a diferença entre os quadrados de ambos é, tá? E aqui o que eu estou fazendo? Já em tempo de execução da mensagem do console, eu estou pegando o número maior, que é o consecutivo por definição, porque ele é x mais 1 e o conjunto e os números quadráticos até então estão sendo trabalhados no conjunto dos naturais. Então, por consequência, o número consecutivo é maior do que o número inicial.
eu estou elevando ele a 2 e retirando dele o valor do número inicial, que é x, elevado ao 2, que é o seu número quadrado. Então, se o número que foi colocado no input é 16, seu número consecutivo, aliás, o seu número inserido foi 4, o seu consecutivo é 5, então aqui é uma conta 25 menos 16. Vamos ver isso na prática funcionando? Então eu já estou aqui no diretório que eu preciso, vamos dar o comando .NET Run. Ele vai pedir para eu inserir o número, eu quero colocar o número 4, olha só, o número inserido foi 4, seu consecutivo será 5, perfeito, porque é x mais 1, 4 mais 1 é 5, e a diferença entre os quadrados de ambos é 9. Vamos ver se essa conta está correta. Vamos pegar aqui, qual que é o número quadrado de 4? É 16. O número consecutivo, que é 5, o quadrado é 25. Tirando o maior do menor, como a gente está trabalhando com conjuntos naturais até então, 25 menos 16 é 9. A resposta é satisfatória? Beleza, vamos tentar para um número maior, um número diferente. Vamos tentar aqui com 10, que é o número maior. O número inserido foi 10, seu consecutivo será 11 e a diferença quadrática dos dois é 21. Tá? A diferença quadrática não, pessoal, esse termo está errado. A diferença entre ambos os quadrados é 21. A diferença quadrática também teria que elevar a diferença ao quadrado, tá? Perdão, isso está errado. Então vamos conferir esse resultado. O número inserido foi 10, seu quadrado é 100 e 11, o seu quadrado é 21. Tirando o seu quadrado de 11 é 121, perdão. Então tirando um do outro, o resultado é 21, o resultado é 21. Então considera-se que o código já está feito, tá? Então assim, aqui vai ficar até mesmo na descrição aqui. Aqui você já tem a resposta da atividade que foi proposta. Isso aqui satisfaz todas as condições. Vocês concordam comigo? Independente do número que eu colocar aqui, eu vou saber a diferença de dois quadrados consecutivos. Perfeito? Só que se você veio aqui pela resposta, isso aqui já é suficiente, você já pode sair do vídeo, tá? Para o pessoal que está focado agora em saber algo mais além, saber o porquê que eu falei no começo que existem formas, a forma padrão e a forma inteligente de se fazer esse código, se você está curioso, é aqui que entra o grande pulo do gato. É aqui que você pode surpreender fazendo um código melhor, tá? Um código mais robusto, um código mais interessante. A diferença entre um bom programador e um programador mediano, tá, pessoal? Ambas as situações resolvem o problema. Eu tenho que deixar isso muito bem claro. Mas para o intuito do qual essa atividade foi proposta, não faz mal você agir pela segunda forma, tá? Se você está confuso, eu vou te explicar agora. Eu preciso que, antes de mais nada, você note que existe uma questão interessante aqui. A diferença entre 1 e 4, ela é 3. Vocês concordam comigo? 4 menos 1, 3. A diferença entre 9 e 4, ela é 5. Concordam? 9 menos 4, 5. A diferença entre 6 e 9 é 7, tá? Eu acho que você já pegou o que está acontecendo aqui. Existe um raciocínio lógico entre a diferença entre dois quadrados consecutivos. Isso é uma coisa que existe há muito tempo na matemática e muito pouco difundido. Se você está pensando que tem a ver com números primos ou Fibonacci, eu não sei te dizer, tá? Eu acho que isso aqui é só uma coincidência. Mas existe uma propriedade aqui muito clara, que é outra propriedade, que é o seguinte. Perceba, 3, aqui que é a diferença entre os dois, não é a mesma coisa que 2 vezes 1 mais 1. Vocês concordam comigo que 3 ele é igual a 2 vezes 1 mais 1, que dá igual a 3? Que 2 vezes 1, 2, mais 1 vai dar 3? Opa, perdão, tá errado aqui. Mais 1 igual a 3. Vocês concordam comigo que isso aqui é verdade? Vocês concordam comigo que entre a diferença de 4 e 9, vocês concordam que 9, que aliás, a diferença entre os dois, que é 5, é a mesma coisa que 2 vezes 2 mais 1, que é 5? O mesmo se repete aqui, ó, porque a diferença entre 9, aliás, a diferença entre 16 e 9, que é 7, é a mesma coisa que 2 vezes 3 mais 1, que é igual a 7. Acontece, pessoal, que isso aqui que está acontecendo é uma propriedade existente na diferença entre dois quadrados, que é a de 2n mais 1,
tá? Pessoal, acontece o seguinte, existe uma propriedade aqui, que, se salvo engano, você pega x mais 1 eleva ao quadrado, ele dá numa fórmula e fazendo a redutiva chega em 2n mais 1. Não é esse o intuito do vídeo, mas essa fórmula existe. Qualquer quadrado, qualquer número existente que você pegar o quadrado dele e quiser saber o quadrado consecutivo, você não precisa fazer essa conta de novo. Você pode fazer o número n vezes 2, adicionar 1, e essa é a diferença entre os dois. Então você pega o resultado, soma 2n mais 1 e você tem o próximo quadrado. Exemplo, eu tenho aqui, eu quero saber, foi me dado o quadrado 100, tá? O quadrado 100, ele é o número quadrado de 10. Então 10 é igual a 10 elevado a 2 é igual a 100, tá? Acontece que eu quero saber o quadrado do número consecutivo, que nesse caso é o quadrado de 11. E suponhamos que eu não saiba de cabeça que é 121. E por algum motivo que eu não sei, eu não consigo fazer 11 elevado a 2, por algum motivo, tá? Isso pode ser útil para engenharia da computação, circuitos lógicos. Eu não posso fazer 11 elevado a 2, mas eu tenho o quadrado anterior, que é 100. Então, qual que vai ser o resultado do número quadrado de 11? Quanto que é 11 elevado a 2 se eu não posso fazer 11 vezes 11? Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer 2n mais 1. O que isso significa? Isso significa que se eu pegar 2 vezes 10 mais 1 mais 100, que é o número quadrado anterior, eu vou ter o resultado de 11 elevado a 2, que é 121. Porque 2n mais 1 é o número, veja bem, é a diferença a diferença de dois números quadrados consecutivos. Então, se eu fizer duas vezes o número anterior mais 1, mais 100, que é seu resultado, eu tenho 121. 121 é 11 elevado ao quadrado? Então a propriedade se provou, tá? E funciona para qualquer número. Por que isso aqui é muito importante? Porque a pessoa que ela tem um pensamento minimamente lógico, ela pode chegar numa questão que é a seguinte: eu quero que vocês, eu vou tentar desenhar isso para vocês geometricamente. Eu quero que vocês imaginem um quadrado. Sendo quadrado, todas as proporções dele são iguais, né? Isso aí é uma questão óbvia. Tudo bem, você pode comentar que um quadrado é um retângulo, mas um retângulo é um quadrado, enfim. Mas a propriedade que eu quero aqui que vocês entendam é que isso aqui é um quadrado e todos os lados são iguais. Então, eu vou dar um número aqui para ele, x igual a 10. X igual a 10 no quadrado, o que significa? Que tanto a sua altura quanto a sua largura é 10, certo? Então, temos aqui um quadrado, x igual a 10. Mesmo caso aqui. Então, a área desse quadrado aqui é logicamente 100. Certo? A área dele é 100. O que acontece se eu quiser saber qual que é a área de um quadrado de tamanho 11, de x igual a 11? O que eu posso, se eu for um completo idiota, o que eu posso fazer a princípio? Eu posso tentar copiar esse quadrado e aumentar ele de tamanho. Vocês concordam? Então, eu vou fazer logo aqui embaixo uma reta de... Imagina que tem o mesmo tamanho. Esse eixo X aqui, ele também vai ser 10, tá? Então, o eixo X, eu vou dar 10 aqui, porque é o mesmo tamanho do quadrado de cima. Lembrando que aqui é uma situação absurda em que eu sou um completo imbecil, tá? Eu vou fazer algo parecido aqui em cima. Eu vou fazer algo no eixo Y, eu também não sei, eu vou dar um eixo, vou dar o mesmo tamanho aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui que o eixo Y também é igual a 10, porque é um quadrado, e porque eixo Y, porque é na vertical, tá? Percebam que tem uma coisa interessante acontecendo aqui. Falta um pedacinho. Vocês concordam comigo? O que é esse pedacinho? Esse pedacinho é 1. Esse pedacinho faltando, ele é 1. O que isso significa? Vou chamar essa bomba de Y e vou falar que ele é 1, tá? Esse pedacinho que está faltando, ele vale 1. Por que ele vale 1? Porque 10 aqui mais 1 aqui vai dar 11, certo? Então de vertical ele tem 11. E de eixo X, que é 10, mais 1 dá 11. Então eu acabo de fazer uma proporção de 2 vezes 10 mais 1, que deu o quadrado de 11. Isso pode parecer um pouco confuso no começo, mas faz sentido em grandes escalas, tá, pessoal?
Então essa ideia ela faz muito sentido. E como é que você expressa isso no código? Muda muita pouca coisa. Bom, pessoal, eu voltei aqui para o código e eu fiz somente a pequena alteração que já resolve toda essa segunda explicação que eu falei para vocês. Qual que foi a grande mudança que eu fiz aqui? Somente no passo 3. Olha para vocês verem. O que está acontecendo aqui? Match.poll, para você que não sabe C Sharp, ele é uma função que vai pegar um número e elevar a um segundo número, tá? Então, no caso aqui, o número que eu quero é x, que é o input do usuário, e é o quanto vai ser elevado, que no caso é 2, porque é um número quadrado. Então, lembra do que eu acabei de explicar para vocês? Que se eu quero saber o quadrado de um próximo número, tendo o anterior, é só eu fazer 2n mais 1. Aliás, eu tenho que fazer 2n mais 1, que é 2 vezes 10 mais 1 aqui nesse caso, mais o quadrado anterior. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o quadrado anterior, esse resultado aqui, se o número imputado fosse 10, vai ser 100, mais 2n mais 1, exatamente como estava no exemplo, e tirando o mesmo número elevado a 2, para a gente ter a diferença do maior pelo menor. Então, vamos ver se isso aqui funciona? Vamos inserir justamente o exemplo citado. Olha só, seu consecutivo será 11 e o número e a diferença entre ambos é 21. Vamos inserir com outro número, vamos tentar 3. A diferença entre os dois é 7 e o número consecutivo é 4. Então já está funcionando. Inclusive, isso aqui agora virou meramente capricho, pessoal, porque eu não preciso dizer a nenhum momento qual é o número consecutivo. O que o código, aliás, o que o enunciado está querendo é só o resultado. Então, nisso que a gente acabou de fazer, inclusive, eu posso simplesmente tirar isso daqui e eu elimino uma variável, entendeu? Então, por que eu disse que existe uma grande diferença, para você que ficou até para ver essa resposta complexa, que quem pensa nesse tipo de solução, ele deixa o código mais leve, ele deixa o código mais funcional, tá? E é assim que é no mundo da programação. Quanto mais você souber, embora há pessoas que dizem que lógica de programação não é algo muito importante, e eu concordo em certas partes, mas nunca deixem de pensar na lógica para a programação, tá? Isso sim é uma coisa indispensável. Eu espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma. É uma atividadezinha aí que é uma forma de teste do professor há muitas décadas aí. Eu espero ter ajudado vocês a surpreender ele.